Boa noite a todos, queridos amigos. Nós estaremos então nesses 30 minutos que seguirão, refletindo então sobre esse tema tão importante que é a infância, não é? A importância da infância para construir um mundo de regeneração. No mês de outubro, a Humberto de Campos estará oferecendo exposições doutrinárias voltadas para esses temas da criança, porque nós sabemos, né, o mês de outubro, ele popularmente tem sido considerado o mês da criança. E imaginem, queridos amigos, que só começou a se pensar na criança a partir do século XVIII. Né? Então nós estamos no século XXI, quer dizer que não faz tanto tempo assim, né? Antigamente, bem antigamente, a criança ela era relegada a segundo plano. E a partir então desse período, né, do século XVIII, é que se começou a pensar na criança como um ser, né, na sua estrutura física, na sua estrutura cognitiva e na sua estrutura social. Em torno de 1920 ou 24, a data não é bem certa, né, nas pesquisas, o presidente da República do Brasil, Arthur Bernardes, havia instituído o 12 de outubro como sendo o Dia da Criança. Só que não pegou, vamos dizer assim, né? Não se popularizou. Isso só veio a acontecer por volta de 1959, quando, em 20 de novembro de 1959, a Unicef criou, né, a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, aí, a partir desse ano, é que também no Brasil começou a ser, então, considerado, né, o mês de outubro como o mês da criança, o 12 de outubro como o Dia da Criança. Então, nós sabemos, né, que essas datas comemorativas, muitas vezes, elas são mais comerciais do que outra coisa, né? Muitas vezes essas datas elas são criadas para o comércio, para que haja mais venda, né? Então, sempre o materialismo imperando, né? Mas nós, que já temos um certo esclarecimento, nós que queremos que as coisas sejam diferentes, nós devemos, então, pensar nessa data como uma data de reflexão, ou como um mês de reflexão, para que nós possamos, então, auxiliar, né, contribuir na formação dos pequenos, para que eles possam, então, contribuir para esse mundo de regeneração tão sonhado. Essa data, então, 12 de outubro, ela também aqui no Brasil, né, nós sabemos que ela é junto com a data da padroeira do Brasil, então um feriado católico. E isso vem facilitar, né? Porque daí, esse dia, sendo feriado, as famílias se reúnem, as crianças são levadas ao parque, ao shopping, e muitas vezes essa data se torna, então, uma data para dar presentes, né? Mas nós queremos que isso seja diferente, então, que nós pensemos nessa data sendo um presente na vida dos nossos pequenos, e não só dando presentes. Não que não se possa dar presentes, né? Não tem problema nenhum, mas que nós possamos principalmente ser presentes na vida das crianças. A infância, segundo os estudos, ela é de 0 a 12 anos. E ela se divide, né, também para estudar a infância em 3 fases. A primeira infância de 0 a 3 anos, a segunda infância de 4 a 6 e a terceira infância de 7 a 12. Na primeira infância, a característica principal, né, que segundo os estudos, é que é formada uma base estrutural na vida da criança, ou seja, tudo aquilo que acontecer nesse período da primeira infância vai acompanhar a criança pela vida inteira. Então, olha só a importância, né, da nossa presença na vida das crianças nesse período. Porque tudo aquilo que acontecer vai seguir com a criança pela vida inteira.
Na segunda infância, se a memória, a fala se desenvolve mais efetivamente, a inteligência emocional, que é a capacidade que a criança terá então de lidar com as suas próprias emoções e com as emoções dos demais, né, com quem convive. E também nesse período, alguns ensinamentos já começam a ser efetivados, como a organização, a solidariedade, no momento em que os pais ou os responsáveis pelas crianças começam a fazer com que eles guardem os brinquedinhos, que eles emprestem os brinquedos, então aí já começa a ser ensinado a organização e a solidariedade. A doutrina espírita nos diz que a criança, quando nasce, nós não sabemos, aqui nós sabemos que nós somos espíritos imortais, né? Mas quando a criança nasce, nós não sabemos que espírito está ali, né, naquela criança. Pode ser um espírito recém-saído das mãos do Criador, como pode ser um espírito milenar. Se for um espírito milenar, ele poderá estar trazendo na sua bagagem muitas mazelas, muitas más tendências. Então nós, adultos, pais, responsáveis, educadores, nós temos então que aprender a lidar com essa criança que nós não sabemos o que ela traz em si. Mas Deus é tão bom que Ele faz com que nesse período da infância as suas más tendências estão adormecidas. Então esse espírito ele está mais maleável. E é nesse momento então que a família começa a ensinar para a criança as boas condutas, não é? Combatendo assim então as más tendências, principalmente o orgulho e o egoísmo. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte, porque nosso tema, né, é a contribuição da infância no mundo de regeneração. Então lá diz o seguinte, né, são 5 mundos. Os mundos primitivos, destinados à expiação, destinado às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra, né, que é o planeta que nós vivemos, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. E é por isso, então, que o homem nela é alvo de tantas misérias. Ou seja, né, o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, então ainda a dor e o sofrimento ainda nos visitam muito, né? E o mundo de regeneração, que é para o qual nós estamos caminhando, né, nesse tempo, é um mundo, então, no qual ainda o mal persiste, porém, a humanidade já está se tornando contrária às coisas más. A violência, a maldade, não é? As enfermidades. Então, já começa um período em que nós caminhamos para um mundo melhor. Quem é que faz o mundo, né? Qualquer mundo. Quem faz o mundo? São os habitantes que nela existem, né? Então, se nós queremos um mundo de regeneração, no qual haverá uma grande transformação moral, né? O mundo de regeneração é um mundo no qual existe uma grande transformação moral, então os habitantes desse mundo, eles têm que ter essa transformação moral. Todos nós, então, né, temos que trabalhar para que haja essa transformação. E como adultos, como pais, que é o nosso tema aqui que nós estamos trabalhando da infância, temos então que trabalhar na criança todas essas tendências para que nós possamos então construir esse mundo de regeneração, de transformação moral. Um site Brasil Escola, no meu artigo, ele traz a seguinte afirmação: no Brasil em que vivemos, toda criança tem direito a um lar,
uma família e a educação. Dizemos que as crianças são o futuro, né? Nós todos já ouvimos essa frase, as crianças são o futuro, né, do país, do mundo e tal. Futuro mal cuidado e mal preservado, pois ainda nos dias de hoje há crianças que não possuem um lar, passam fome e, pelo que aparenta, não há preocupação com tal fato. Ou seja, né, esse descaso, então, nós podemos atribuir a quem? Todo esse descaso aqui colocado, né? Nós podemos, então, atribuir à família, à comunidade, à sociedade de um modo geral e ao poder público. Porque no Estatuto da Criança e do Adolescente diz, no artigo 4º, que a família, a comunidade, a sociedade de um modo geral e o poder público têm o dever de garantir à criança o seu bem-estar, né, e todos esses itens que coloquei, um lar, a educação, a segurança. Então, como nós podemos querer um futuro, né, se as crianças hoje se encontram nessa situação? Como nós esperamos que vai ser esse futuro? Um palestrante espírita chamado Arthur Valadares, ele coloca algumas afirmações. Como esperar o aprimoramento do homem sem educar as crianças? Estamos hoje preparando os adultos do futuro. Qual a visão de mundo eles terão? Para o mundo de regeneração, só é possível com a recuperação da mente infantil. O equilíbrio da vida planetária passa por isso e é a nossa responsabilidade. Educando com amor, renovamos as causas e não as consequências. E o que nós temos visto? Nós temos, então, tentado resolver as consequências, né? Ou seja, crianças que crescem, jovens, adultos, com desvio de conduta. E aí nós acabamos tendo que resolver as consequências. Então, no momento em que nós nos responsabilizamos, nos decidimos a auxiliar nesse progresso desse espírito que veio e encarnou na nossa família, né? Ou é um familiar, alguém que está próximo de nós, ou na nossa profissão, talvez na área da educação. Se nós nos propomos, então, a auxiliar, nós estaremos contribuindo, então, para o equilíbrio planetário e, assim, nós podemos esperar ter um mundo de regeneração. Mas é educar com amor, né? Porque nós temos uma teoria antiga do castigo físico, não é? E hoje nós sabemos, né, os estudos revelam, né, não sou eu, Lia, que estou dizendo isso, né? Os estudos revelam que o castigo físico não resolve nada, né? São teorias antigas, talvez criadas por pessoas que na época não tinham esclarecimento. Nós não podemos condenar, né, era assim que era tratado, né? Educando então com amor, nós conseguimos resolver então as causas, não as consequências. Emmanuel tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, que nas urnas do coração infantil está a resposta para a paz, a fraternidade e o amor, que é o que irá acontecer no mundo de regeneração. A paz, a fraternidade e o amor. Então é no coração da criança que está essa resposta. E educando com amor, então a criança irá conhecer o amor. E a família é responsável por quê? Porque é o primeiro contato, né, que a criança tem na família. É lá que ela vai começar a aprender sobre o amor. Gostaria de compartilhar com vocês uma fala de uma criança, Rebeca, de 5 anos. Perguntada sobre o que é o amor, ela respondeu: amor é quando você perde um dente, mas não tem medo de sorrir. Porque você sabe que os seus amigos, mesmo ainda vão te amar,
mesmo se estiver faltando uma parte sua. Então, para Rebeca, a resposta sobre o amor é que quando estiver sem um dente, mesmo assim, não precisar ter medo de sorrir, porque os amigos ainda vão amar, mesmo faltando uma parte. Então, observem, gente, não é só para a Rebeca. Para qualquer criança, o amor, ele é um sentimento de aceitação. A criança, ela aceita qualquer pessoa, desde que essa pessoa lhe dê amor, ela aceita qualquer pessoa, ela não discrimina ninguém. A criança, o amor para ela vai além das aparências. Não importa se é rico, pobre, preto, branco, se é gordo, magro, se tem uma boa condição social, financeira, intelectual. Para a criança ou para as crianças que têm o coração puro, todos são iguais. E ainda, o amor significa coragem, porque quando se é amado, não temos medo de nada. E isso nós podemos perguntar para nós mesmos, né? Adultos. Certamente nós pensamos assim também, né? Quando nós nos sentimos amados, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos corajosos. Mas até poderia se argumentar, mas há crianças cruéis. Não, não há crianças cruéis. Há crianças corrompidas. O coração da criança é puro, mas esse coração se corrompe no momento em que o pai ou a mãe diz para a criança: filho, se na escola o coleguinha te bater, tu bate nele também. Porque se tu chegar em casa chorando, porque apanhou do coleguinha, vai apanhar de novo. Alguém não ouviu isso alguma vez? O coração da criança se corrompe quando ela vive num ambiente em que as pessoas usam termos pejorativos para se dirigirem a alguém, um homossexual, por exemplo. O coração da criança se corrompe quando ela vê atitudes de racismo. Ela vê atitudes de discriminação. Ela vê ironia com uma pessoa obesa. Então o coração dela se corrompe porque na fase infantil o indivíduo ele é imitativo. Essa é uma característica. Ele imita aquilo que os adultos fazem ou falam. Isso também nós podemos pensar aqui e comprovar nós mesmos, não é? Então a criança ela tem o coração puro, mas o seu coração se corrompe com o mau exemplo dos adultos. No Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo, né? Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para quem está querendo auxiliar as crianças, né? É muito importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no capítulo Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, tem uma passagem, né, em que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que eles as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para a humildade. Então, o coração da criança é puro, né? E nós, adultos, corrompemos. Assim como os apóstolos, naquela passagem do Evangelho, tentam afastar as crianças com palavras rudes, muitas vezes nós, adultos, a criança vem nos mostrar um desenho, vem nos mostrar alguma coisa que escreveu, ou vem falar conosco alguma coisa e nós, ocupados, né, nas nossas ocupações, dizemos para a criança sair
Ou seja, não damos aquela atenção que a criança queria. E não podemos esquecer, né, relembrando sempre, que nesse período da infância o espírito tem suas más tendências adormecidas. E se nós não damos a atenção que a criança precisa, nós perdemos a oportunidade de ensinar algumas coisas. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, o espírito já existia. O casal se encontrou, né, se formou o corpo para receber aquele espírito que estava lá no plano espiritual, aguardando para reencarnar. Né? Tinha o seu plano reencarnatório, para ele vir então para aquela família e renascer, e assim expiar e provar e progredir. Se a família, né, não aproveita esse tempo para lhe ajudar, o espírito não progride. Logo, então, a família é fundamental, né, na evolução do espírito. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, que é outro livro também bem importante, né, que eu recomendo também, ela coloca o seguinte: quem não consegue desenvolver a capacidade de amar aqueles com os quais convive, dificilmente poderá amar aqueles que não conhece. A família, então, é o núcleo, né, núcleo social, que vai preparar a criança para que a criança vá para a sociedade. Se a criança não é ensinada a amar ali dentro da família, como ela vai amar o seu próximo? Como vai amar as pessoas que ela vai encontrar na sociedade, na escola, ou no trabalho, ou na vida adulta, né? Nos relacionamentos. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, a sociedade formada por famílias. Por que nós falhamos, né? Nós falhamos porque nós queremos, nós trabalhamos muito e nós queremos, nós desejamos que os nossos filhos, as nossas crianças tenham o melhor presente, a melhor escola, a melhor casa, o melhor conforto, a melhor faculdade, para que se tornem profissionais de sucesso, profissionais bem-sucedidos. Mas o que, na verdade, a família precisa fazer é formar mulheres e homens dignos. Porque mulheres e homens dignos serão fatalmente bons profissionais. Serão profissionais dignos. Serão profissionais bem-sucedidos. Agora, nem sempre os profissionais bem-sucedidos são pessoas dignas. Basta nós escutarmos um noticiário que nós vemos, né, advogados corruptos, médicos abusadores, professores que aliciam, policiais que matam inocentes. Então, o que nós queremos para as nossas crianças? Que adultos nós queremos? O Livro dos Espíritos, então, nos diz, no capítulo 7, sobre qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância. E respondem, né, a Kardec os espíritos. O espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. E ainda diz o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então aos espíritos: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os espíritos respondem: essa é incontradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa sua responsabilidade pelo futuro.
Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões, mas há aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter do filho. E ainda no Livro dos Espíritos, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar em consequência disso? Por que nós ainda nos espantamos, né? Porque se nós não auxiliamos na evolução desse espírito, no progresso dessa criança, para formar uma criança saudável, uma criança equilibrada, para ser um jovem, um adulto equilibrado, digno. Como nós, então, ainda nos espantamos? Se nós criamos os nossos filhos a moda Miguelão, como um termo, né? Como que nós vamos esperar, então, bons resultados? Muitas vezes, a escola, né, que é uma grande e contribui muito, né, para a formação do indivíduo, ela muitas vezes, vendo que a criança não tem muita estrutura familiar, tenta dar essa estrutura. Mas, infelizmente, às vezes chega em casa e tudo se perde, né? Rubem Alves, que é um escritor, foi um escritor muito importante, né, do Brasil, já falecido. Certa vez ele foi convidado para participar de uma discussão sobre a qualidade do ensino. Isso ele relatou numa entrevista, numa emissora de TV. E ele viu aquelas pessoas, né, discutindo tanto a respeito da qualidade de ensino, fazendo exigências às autoridades, né, da área da educação. E ele se sentiu inspirado a escrever o seguinte texto, que é uma convocação aos pais. Senhores pais, já que vocês buscam uma educação de qualidade, favor frequentar as reuniões escolares de seu filho, participar da sua vida escolar, ensinar o valor da educação e a necessidade de respeitar o próximo, valorizar o professor e cuidar bem da escola, pois, do contrário, a sua busca será uma grande hipocrisia. Não é? Eu sou professora aposentada e eu tive uma experiência uma vez na qual um pai, numa reunião, falou que era obrigação da escola dar o livro, ensinar, corrigir, cobrar as tarefas, assim como se a família não precisasse participar. Sem contar, não é que numa escola, numa sala de aula de 50 alunos, 40 alunos, 20 pais participam numa reunião escolar. Então há meios, né? Há meios de nós auxiliarmos nessa educação. Há meios de nós auxiliarmos esse espírito que vem para a nossa família a evoluir. Há meios de nós combatermos as más tendências. Porém, muitas vezes nós nos omitimos. Então, queridos amigos, nos apropriemos daquilo que a doutrina espírita nos traz como instrumentos para auxiliar nessa educação. As literaturas, né, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como o Livro dos Espíritos, que traz as leis importantes, né, as leis morais, e demais literaturas espíritas que nos auxiliam muito, porque nós precisamos aprender para poder ensinar. Nós também somos seres que estamos aprendendo, estamos na caminhada também, temos nossas feridas a curar, somos imperfeitos, mas nós podemos nos apropriar daquilo que a doutrina espírita diz que vem em nosso auxílio. Esse exército de espíritos que Deus manda para nos instruir, nos intuir,
Então, por que não aproveitar? Façamos o evangelho no lar, chamemos os nossos filhos para orar junto conosco, falemos para eles da importância do pão que alimenta o corpo, mas do pão que alimenta a alma. E comecemos cedo. Apresentemos Deus, Jesus, a espiritualidade, desde que eles pequeninos. Como aqui na Humberto Campos nós temos a evangelização, outras casas também têm, não importa o local, outros templos, igrejas, não importa, mas apresentemos aos nossos pequenos Deus, a religião, a crença, a fé, porque caminhar, atravessar o deserto de mãos com Deus é bem mais fácil. Para que os nossos pequenos sejam Rebecas, que pensem também que o amor é um sentimento que nos tira o medo, que é um sentimento que nos faz tolerar, aceitar o outro, que nos faz compreender o outro na sua diversidade. Então que nós possamos, para que, assim como Santo Agostinho, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, aparece lá uma instrução de Santo Agostinho, que ele diz, né, que a todo pai e toda mãe, Deus irá perguntar o que fizeste do filho que lhe foi confiado. Então, para que nesse momento nós possamos responder, Deus, eu estou te entregando um ser de luz. Um jovem, um adulto equilibrado. Um ser saudável e feliz. Muito obrigado, queridos amigos, pela atenção. Que nós possamos, então, refletir e levar para os nossos lares algum auxílio para essa caminhada, que não é fácil, mas que é possível. Muito obrigada.